Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a realização de grandes sonhos e planos na tua vida e na tua família. Oramos para que o Senhor coloque as pessoas certas, lhe dê as oportunidades que você precisa, lhe dê os recursos necessários para a realização de todo o grande sonho. E oramos também, Senhor, para que o Senhor comunique a nós os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos revela, Pai, para que possamos estar na direção certa. Também oramos, Pai, pelo nosso maior sonho, que é ver todos da nossa casa rendidos a Jesus Cristo. Todos da nossa família tendo uma experiência com Jesus. Sim, também oramos, Pai, em especial, para que haja paz no Oriente Médio. Oramos em nome de Jesus Cristo, nos colocamos em intercessão. Também oramos pelo Brasil, para que o Senhor cure a nossa terra, sare a nossa nação. Oramos, Pai, por céus abertos. Oramos para que o Senhor fortaleça a vida de fé de cada homem, mulher, jovem e criança que está ouvindo essa oração. Também oro, Pai, para que todo medo vá embora. Toda a família que tem sido atacada pelo medo, que tem sido atacada por opressões espirituais, que tem sido atacado por perturbações noturnas, que esse mal cesse agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que este lar está protegido pelo Senhor, como está escrito na tua palavra, Pai. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, ó Deus, o livramento do Senhor está na nossa vida, está na nossa casa, está no nosso caminho. Proteja-nos, Pai. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu poder. Libera do Teu favor sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e hoje eu quero compartilhar uma mensagem. Como eu protegeria o meu lar das forças espirituais malignas? Você tem que aprender a proteger a sua casa. A Bíblia nos fala que os intercessores se colocam nas brechas. Eu não sei você, mas eu quero ter um lar abençoado. Um lar onde eu possa reparar as minhas energias, eu possa ter refrigério, eu possa ter alegria. A minha casa deve ser um lugar de refúgio. Quando nós saímos de casa para trabalhar, nós enfrentamos desafios, pessoas más, situações ruins, problemas, ansiedades, guerras. E quando voltamos para casa, o que queremos? Um lar harmônico. Queremos tranquilidade, queremos comunhão com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, queremos uma vida abençoada. Por isso, eu quero hoje lhe dar algumas dicas espirituais, para que você faça isso na sua casa e tenha o seu lar protegido por Deus. Eu quero ler duas passagens da Bíblia, que é o Salmos 33:20, que diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Deus é auxílio, Deus é proteção. Escreve isso aqui nos comentários. Deus é meu auxílio e proteção. Auxílio e proteção. E o Salmos 16:1 que diz: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Por que o salmista estava pedindo proteção? Porque ele sabia que os ataques, eles vêm. Não queira, eu hoje pela manhã, inclusive vou ministrar isso amanhã no culto, porque é uma palavra que Deus está gerando em mim.
Nós não podemos pedir mais para Deus se não estivermos dispostos a lidar com mais problemas, mais ansiedade, mais pessoas, mais desafios. E se nós queremos lidar com mais coisas, nós precisamos que o nosso lar seja esse lugar de refúgio. E nós já vemos aqui que o refúgio está em Deus. Então nós temos que trazer Deus para dentro da nossa vida, trazer Deus para dentro da nossa casa. Deus tem que estar presente na minha casa. Ele deve ser o principal pilar de sustentação da minha casa. É Deus. Não é a viga de concreto, a viga de ferro, não. A maior sustentação, o pilar da minha vida, da minha casa, tem que ser o Senhor. O Senhor. É por isso que nós declaramos: o Senhor é a nossa bandeira. Amém? O Senhor é a nossa bandeira. O Deus vivo e poderoso é a nossa bandeira. Bem, o que eu posso fazer para me colocar na brecha em favor da minha casa e ter o meu lar como um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade, um lugar de reparo, certo? O meu lar tem que ser um lugar de reparo. Se você não tem alegria de voltar para casa, tua casa está com uma brecha enorme. Eu vou repetir. Se você não tem alegria de voltar para casa depois de um dia tedioso de trabalho, depois de uma semana difícil, você não tem alegria dentro da tua casa, tem uma porta espiritual aberta, escancarada na sua vida. E não é para bem, é para mal. É por isso que nós precisamos nos colocar como intercessores da nossa casa e da nossa família. Eu vou te ensinar hoje como proteger o teu lar, como proteger a tua casa, como guardá-la, para que ela seja esse lugar prazeroso, para que ela seja esse lugar de refrigério. Primeira coisa, ore na sua casa, apartamento, aonde você mora todos os dias. Acorde pela manhã, sabe? E em vez de reclamar do frio, em vez de reclamar da chuva, em vez de reclamar do trânsito, do metrô, do trem, antes de reclamar de qualquer coisa, que eu não lhe aconselho a reclamar, mas antes de, sabe, fazer qualquer coisa, ore, consagrando o teu dia, abençoando tua casa, declarando palavras proféticas sobre a tua casa, pedindo a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Agradeça a Ele. Em vez de você brigar pelo estacionamento, comece a agradecer a Deus por você respirar, por você poder colocar o pé para fora da cama e sozinho ir fazer a sua higiene do dia. Agradeça a Deus de você ter joelhos para poder caminhar. Agradeça, seja grato pela vida, ou até mesmo pelo respirar. Poder respirar, poder sentar numa mesa com a tua família, com teus filhos, isso é uma grande bênção, isso é uma grande riqueza. Mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que muitos imóveis ou qualquer outra coisa, a alegria e o prazer de estar com a sua família toda reunida à volta da sua mesa. Eu celebro a minha casa, eu celebro a minha família, eu celebro a mesa, eu celebro aquele momento que a gente ora junto, aquele momento que nós nos reunimos, aquele momento que estamos ali concordes em família e que conversamos e que temos um tempo para agradecer ao Senhor. Esse é um momento único, é um momento especial. Minha esposa, ela tem um princípio: arrumar a mesa. Arrumar a mesa. Eu, há
Há um tempo atrás eu não sabia o que era suplá, né? Mas a minha esposa me ensinou. É aquele negócio que coloca embaixo dos pratos. E ela coloca os pratos, coloca esse suplá, ela coloca os talheres, ela coloca um guardanapo e ela coloca copos, tudo bem arrumado. A mesa está sempre organizada para a família estar junto, para a família reunir. Raramente, eu não digo que nunca, porque às vezes quando a gente come um lanche, quando não almoça, não janta, aí sim, a gente come no sofá, mas geralmente, 99% das vezes é na mesa. Porque esse é outro princípio. Além de orar todos os dias, nós temos um tempo para estarmos juntos na mesa. Em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, quando a gente está lá, a gente às vezes não consegue sentar para almoçar junto, mas conseguimos sentar para jantar junto. E eu digo para você, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, você não vai em casa ao meio-dia para almoçar, à noite, reúne a tua família. Sabe, pode ser uma comida simples, faz um carreteiro, um feijão, é só um exemplo, né? Pode fazer até uma massa lá, eu não sei. Mas reúne a tua família. Reúne a tua família, isso é proteção para o teu lar, agradece a Deus. São orações e ações que precisam ter dentro do nosso lar. Eu convido você a mudar os hábitos internos da tua casa para atrair a presença de Deus. Porque as pessoas pensam que se atrai a presença de Deus só indo na igreja. Não. A gente tem que atrair Deus para a nossa vida todo dia. Até quando você vai tomar o seu cafezinho, você diz, Senhor, vem cá comigo, vem estar comigo. Você pega, sabe, a sua Bíblia, sabe, para ler, para absorver vida, para absorver alegria. E você está com o seu cafezinho na mão, ou você está com o seu... o chimarrão está sempre aqui pronto, né, aqui em casa. Bem, chame a presença de Deus e diga, Senhor, vem tá comigo aqui, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Libera tua palavra sobre mim. Em momentos como esse, eu já tive visões espirituais. Eu já ouvi Deus falando comigo. Porque é como se você atraísse Deus para a sua vida através da sua rendição, da sua oração e da sua busca. Faça isso em casa. Faça isso em casa. A segunda ou a terceira coisa que eu faria na minha casa, eu consagraria tudo que entrasse nela. Tudo. Eu não estou dizendo de colocar a mão em cima de tudo, não. Por exemplo, quando eu e minha esposa vamos no mercado, ela vai e traz as compras, sempre nós oramos. Não oramos item por item, não. Nós só, Senhor, abençoe esse alimento, que nos faça o bem e não o mal. Comprou uma cama nova, comprou um espelho para dentro de casa, comprou um sofá novo, Senhor, consagramos a Ti, graças. Aí tem gente que diz, não, isso é misticismo. Se você olhar a tenda da congregação, tabernáculo, quando ele foi construído, você vai ver Deus mandando ungir tudo. Deus mandando ungir tudo. Hoje, você não precisa passar um óleo. Se quiser, passa. É um ato de fé. Mas você pode só fazer uma oração. Por exemplo, se eu compro um carro, eu entro dentro do carro e eu digo, Senhor, graças te dou. Consagro esse carro a Ti. Que o Senhor abençoe. Que o tempo que esse carro estiver comigo seja bênção para mim, para minha família. Eu consagro tudo. E um detalhe, aquilo que eu sinto que não é bom, de presente que eu recebo, de algo que chega na minha casa, que às vezes até desconheço de quem que é, e preste atenção, tenha cuidado com coisas que não foi você que comprou, que simplesmente apareceram na sua casa e você pergunta, de quem que é isso aqui? E você não sabe de quem que é. Tenha cuidado com isso, porque muitas vezes isso é obra de maldade, que foi enviado para sua casa, de alguma maneira entrou lá. Aqui é um aviso, certo? Bem, um outro cuidado que eu teria como intercessor da minha casa,
eu seria seletivo em quem eu permitiria entrar dentro da minha casa. Tem gente que não seleciona nada e deixa que todo mundo entre. Todo mundo pode entrar e vem, quer vir junto, pode vir. Ei, a nossa casa é um lugar de intimidade. A nossa casa é um lugar de intimidade. Então, meu conselho para você é: não tem problema de convidar um amigo para jantar na sua casa, de receber um irmão da igreja, alguém que é um sócio ou alguém da sua família, não tem problema. Mas cuidado com quem você permite entrar na sua casa. Cuidado com quem você permite que olhe a sua casa por dentro. Cuidado, seu apartamento. Pode ser, sabe, uma caixinha de fósforo pequenininho, não importa. Cuida quem entra lá. Cuida quem entra lá. Nem todas as pessoas celebram a nossa vida. Algumas invejam. Infelizmente, nós vivemos, sabe, num mundo onde as pessoas elas não conseguem lidar com o crescimento do outro, não conseguem lidar com a vitória do outro. A raiva que algumas pessoas têm de quem prospera é terrível, é terrível. É por isso que elas não prosperam. Então, cuidado com quem você permite que entre na sua casa. E um outro cuidado que eu teria dentro da minha casa, eu evitaria brigas, eu evitaria palavrões, eu evitaria xingamentos, eu evitaria, sabe, gritar na minha casa. Por quê? Porque o meu lar, ele também é um reflexo da minha vida espiritual. Então, se eu sou permissivo com algumas coisas, eu estou, na verdade, abrindo portas na minha vida espiritual. Você tem que entender isso, sabe? Teu carro, se teu carro tá mais para uma lixeira do que para um carro, e note bem, não estou falando do estado do carro, estou falando da parte interna, porque tem gente que, sabe, vai no fast food e deixa ali copo do fast food, deixa resto de batatinha, e parece que o carro é um depósito de lixo, né? Vai deixando o carro sujo, fica 1, 2 semanas sem limpar o carro. Bem, o carro é uma extensão também da sua vida, certo? Assim como a sua casa, assim como na sua casa tem que estar tudo limpo, dentro do seu carro também tem que estar tudo limpo, porque isso reflete tua vida espiritual. A gente diz, não, mas isso não tem como. Sim, porque a desordem ela não é só algo natural. A desordem, ela também é um reflexo da sua desordem emocional e até mesmo espiritual. É por isso que a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. Tudo é com ordem e decência. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus. E não está falando só do culto, está falando de tudo. Tudo é com ordem e decência. Tudo é com ordem e decência. Você entende? Então, esse é o princípio que nós temos que ter na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração e peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nas redes sociais, manda para amigos e diz, ó, mãe, assiste esse vídeo, diga, pai, assista esse vídeo. Manda aí para alguém essa palavra, né? E tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui da Renata. Olha que testemunho bonito. Eu venho compartilhar um testemunho na oração da manhã. O Senhor falou a data de nascimento do meu pai e da minha mãe e disse que viria uma providência até às 10h45. Eu recebi uma providência divina hoje cedo, quando eu olhei eram 10h44 e já havia entrado. Quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer ao Senhor pelos ensinamentos, orações e direcionamentos. Que Deus, Pai, abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Obrigado, Renata. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu também quero dar o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: eu gostaria de testemunhar a cura da minha sogra, que tinha uma doença chamada Chiari, um defeito estrutural no crânio que faz com que parte do cérebro seja empurrado para o canal espinhal. Ela precisou abrir novamente a cabeça, com risco de perder a vida na cirurgia, pois os médicos achavam que havia um líquido dentro do cérebro.
Estamos com fuso horário de 2 horas, pois moramos nos Estados Unidos. Mas tudo que Deus faz, faz bem feito. No fim do dia, recebemos a notícia de que os médicos abriram a cabeça e fecharam porque não havia mais nada. O Senhor havia profetizado cura para uma pessoa com cicatriz na cabeça. Eu tomei posse, entrei em jejum e oração por ela junto com o Senhor. Sou fruto de compartilhamento. Acompanho o Senhor há 3 anos e já participei da Escola de Profetas. Como o Senhor diz, Jesus cura. Que Deus abençoe seu ministério e a sua família. Que coisa tremenda! Olha como Deus é maravilhoso! Você pode dar um glória a Deus aí? Como nós somos abençoados, irmãos, de poder ouvir esses testemunhos incríveis, lindos, do que Jesus tem feito. Amém? Toda honra e glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus fala. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Então eu quero pedir uma coisa para você que está aí junto comigo, que você compartilhe. Que você compartilhe essa oração para alguém. Até você que nunca compartilhou. Entra aqui, mas não compartilha aí. Deus vai te abençoar. Você acredita? Deus vai te abençoar? Então faça isso. E amanhã, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando. Esse culto será profético. Será um culto profético. Iremos fazer um ato profético. Certo? Vai transmitir a partir das 9h30 no meu canal. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Domingo agora eu vou estar pregando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, te organiza e vem para cá. Pega teu carro, abastece ele e vem para cá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Não importa que lugar do estado você mora, vem para cá. Quando eu estou em São Paulo, quando eu faço os cultos em São Paulo, vem gente do Brasil e do exterior para os cultos. Por causa da unção profética, eu convido você a estar com a gente. Anotou o endereço aí, Rua Carlos Ur, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estarei domingo agora em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? E você que ainda não adquiriu nossos livros, adquira livros Sonhos, certo? Um livro profético que vai te abençoar tremendamente. Deus fala conosco também através dos sonhos e das visões. Café com Jesus, um devocional incrível, uma palavra para cada dia do ano. Eu sei que esse livro aqui vai te abençoar, vai ser uma bênção na tua vida, uma bênção na tua casa. Você pode adquirir, inclusive, para dar de presente para amigos, para parentes. Tem empresas que compram de mim para dar para os seus clientes, para os seus colaboradores. Você também pode fazer isso. Chama a minha equipe ou vai no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Café com Jesus é um devocional prático, profético e com ações. Tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você.
O nosso Deus é Deus que realiza grandes sonhos. Coloca teus sonhos aqui nos comentários, lembrando que o maior sonho é ver todos da nossa casa rendidos a Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti nossos sonhos. Estamos nesse propósito 7 dias. Vamos encerrar amanhã. E cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que realiza grandes sonhos. É o Deus que realiza grandes sonhos. É o Deus que dá os recursos, que coloca as conexões, os meios, as estratégias para que os nossos sonhos sejam realizados. Apresentamos a Ti nossos sonhos e pedimos a bênção, o favor, a intervenção, um milagre do Senhor na nossa vida. Oramos, Pai, para que toda pessoa que está orando junto comigo, que o maior sonho da vida dela e da minha vida também, é que todos na nossa casa tenham uma experiência com Jesus. Todos, Pai. Oramos, Senhor, para que o nome deles seja escrito no livro da vida. Oramos para que sejam salvos, para que sirvam a Deus. E também oramos para que o Senhor venha a transformar realidades, a mudar histórias. Senhor, há pessoas que estão em dificuldade. Há pessoas, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma saída, precisam de uma solução especial, precisam de uma bênção especial. E eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Toque-a com Teu poder e com a Tua graça. No nome de Jesus, Senhor, dá vida a essa pessoa. Toque-a com Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja quebrado a influência do mal, a maldade, a inveja, todo tipo de opressão, de obra maligna, seja quebrada no nome de Jesus. Senhor Deus, traz avanço para a vida dessa pessoa, prospera ela no seu caminho, guarda a vida dela, Pai, guarda a sua casa, guarda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua paz repouse sobre ela, que a Tua paz repouse sobre sua família, que o Senhor a guie, que o Senhor a proteja, que o Senhor a conduza, que a mão do Senhor seja sobre ela e que caia por terra agora todo tipo de dificuldade, todo tipo de afronta espiritual, que cesse. Dizemos a enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo, a alergia, ao câncer, a dor, a angústia, a aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque, Pai, com Teu poder. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora. Seja um compartilhador. Lembra do que eu falei? Nós precisamos compartilhar o que está sendo bênção na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, no último dia desse propósito. Te aguardo, tá bom? Deus te abençoe. Todo mundo, 6 da manhã aqui. Vou te esperar. Paz e prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na nossa vida, pelo poder de Jesus Cristo, pela sua santa e poderosa palavra. Damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração e te pedimos, ó Deus, cumpra o Teu propósito, fale aos nossos corações. Oramos também para que tudo aquilo que está torto na nossa vida seja endireitado pelo Teu poder e pela ação sobrenatural do Teu favor. No nome de Jesus, tira do nosso caminho, Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for confusão, tudo que for cilada, tudo que for mal. No nome de Jesus Cristo. Também te peço, Pai, que o Senhor ministra no meu coração isso nesse momento. Faça justiça em favor daqueles que estão clamando dia e noite. Aqueles, Pai, que estão pedindo respostas do Senhor em processos, que estão pedindo respostas do Senhor em casos difíceis. Nós pedimos a Tua intervenção e pedimos a justiça do Senhor se manifestando. Quebramos também completamente todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de intriga, tudo aquilo, Senhor, que for semeado para trazer discórdia, afasta do nosso caminho e do caminho da nossa casa.
Oramos para que o nosso lar seja um lar transformado, o nosso lar seja um lar de bênçãos, um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de saúde, que a nossa casa possa ser um cantinho do céu, possa ser um pedacinho daquilo, Senhor, que existe no céu, da atmosfera do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 5º dia do nosso propósito e nessa oração da noite eu tenho uma mensagem especial para o teu coração. Fica aí, porque se Deus te trouxe nessa oração, Ele vai falar contigo. Você vai ser muito ministrado. E eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Janice. A Janice mandou esse testemunho para a gente. Eu quero compartilhar com você, para você também ser testemunha. Você está sendo testemunha do que Deus está fazendo aqui nas orações. Olha esse testemunho. Graça e paz, profeta. Acompanho o seu ministério há mais de 4 anos e hoje venho testemunhar um dos milagres que recebi do Senhor Jesus nesse tempo. Durante um exame de rotina, foram identificados 2 nódulos na mama esquerda. Desde então passei a fazer acompanhamento. Após uma campanha de oração para esse propósito, fiz um novo exame. O médico, sem entender o resultado, repetiu o ultrassom 3 vezes. Os nódulos haviam desaparecido. Em fevereiro, repetiu o exame e mais uma vez foi confirmado: não há mais nódulos. Sou grata a Jesus por esse milagre. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério. Glória a Deus, Janice. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Ele cura. Ele é o mesmo, gente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que curou o cego Bartimeu. Ele é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. Jesus está vivo e é por isso que nós estamos reunidos aqui em nome dele. Deus me deu uma palavra e eu quero perguntar para você se você está preparado para receber essa palavra, porque ela vai falar com você. Então, não sai daí de onde você está. Se você está dirigindo, presta muita atenção. Se você está em casa, não sai do sofá. Fica aí agora, porque Deus vai falar contigo poderosamente. Eu quero te perguntar, está preparado para essa palavra? Olha o que Deus me revelou em 2 Samuel capítulo 6, do verso 20 ao 23. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Preste muita atenção nessa passagem. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Esse é o destino, meu e seu. Estar em casa para abençoar, para ser bênção e não um demônio dentro de casa. É forte essas palavras, mas é verdade. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Essa é a batalha que homens e mulheres precisam vencer. A batalha de ser uma bênção e não de ser um demônio dentro de casa. A Bíblia diz que quando Davi estava voltando alegre para casa por causa da arca do Senhor que estava chegando em Jerusalém, diz que Mical ficou indignada por Davi estar dançando, alegre, feliz diante da arca do Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou em casa e ela murmurou, ela reclamou, ela criticou a Davi.
Eu entendo que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Se Davi tivesse tido uma intenção errada, tudo bem, mas ele não teve uma intenção errada, ao contrário, ele estava ali alegre diante do Senhor e ele é claro aqui nas suas palavras. Eu quero que você entenda que a nossa casa é o lugar que nós precisamos vencer. É o lugar que nós precisamos ter vitória. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem que prestar atenção nisso, porque eu vi aqui nessa passagem uma crise que se instalou nessa família. Quantos lares hoje estão em crise? Quantas famílias estão desmoronando? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não tenho alegria de estar na minha casa. Eu não tenho prazer de estar na minha casa. Tem gente que é visita em casa, que é visita dentro de casa. Está às vezes presente de corpo, mas ausente de mente e coração. Quantos lares é pura discórdia, briga, desentendimento, desrespeito? Quantos lares não existe mais harmonia? Ao contrário, é uma zona de guerra, onde a confusão está instalada, onde não existe o temor do Senhor, onde existe constantes acusações, ataques. Porque aqui nós vemos um ataque de Mical contra Davi. Ela estava criticando ele. Quantas mulheres fazem exatamente isso? Vivem criticando, vivem murmurando, vivem reclamando. E igualmente homens, que tudo que sabem fazer é chegar em casa e brigar, reclamar, dizer que as coisas não estão bem, apontar os defeitos. Guarde essa palavra no seu coração. Onde quer que seu coração esteja, essa é a sua casa. Se o teu coração está no teu trabalho, a tua casa, o teu endereço é o teu trabalho e não a tua casa. Nós temos que trabalhar, sim. Devemos levar o pão para casa, sim. Mas quando estivermos em casa, nós devemos entender, aquela é a nossa casa. A sua casa não é onde mora a sua mãe. A sua casa é onde está a sua esposa, aonde estão os seus filhos, aonde está o seu marido. Essa é a sua casa. A sua casa não é a academia. A sua casa é onde está o seu cônjuge, aonde está os seus filhos. Ali é a sua casa. A sua casa não é a casa dos seus amigos, que você fica até altas horas, aonde você se sente bem, aonde você fica à vontade. Não, a sua casa é onde a sua família está lhe aguardando. É quando seus filhos chegam do colégio e você está ali aguardando por eles. Essa é a sua casa. Não justifica o que eu vou falar aqui, mas será que Davi não estava no terraço do palácio real porque Mical era uma tola? Isso é duro de ouvir. Mas a Bíblia diz que a relação de Davi com Mical nunca mais foi a mesma daquele dia em diante. Eu não estou dizendo que Davi, ele fez o certo ao adulterar com Batseba e depois acabar se enroscando no assassinato. Enfim, não justifica, nada justifica uma traição. Mas devemos entender que Mical era tola, não era uma mulher sábia. A mulher com sabedoria edifica a sua casa. Tem mulher que não tem sabedoria. Uma vez eu conversei com uma mulher assim. Ela perturbava a vida do marido dela. Ela não era sábia.
O homem passava o dia inteiro trabalhando. Aliás, trabalhava na lavoura. Ficava às vezes 2 meses na lavoura, trabalhando. E quando chegava em casa, a mulher azucrinava a vida desse homem. Foi, que chegou um tempo que eles me chamaram na casa deles. E eu fui, e quando eu cheguei lá, ele não queria ela nem pintada de ouro mais. E daí ela expunha as razões dela, ele expunha as razões dele. E chegou o momento que ele pegou e traiu ela com uma vizinha. Aí ela veio até mim e disse: ele me traiu, ele me traiu. Aí eu disse para ela: você nunca foi uma mulher sábia. Mas se você, a partir de hoje, começar a mudar a forma como você trata seu marido, Deus vai restaurar o teu casamento. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Deus restaurou o casamento deles. Ou seja, como eu disse, não tem justificativa, certo? Por pior que seja a situação dentro do lar, não tem justificativa da pessoa trair. Não, isso não, jamais. Mas tem muitas coisas que corroboram para que um problema se agrave. E sabe quantas vezes a casa não é um lar, mas é um lugar de rivalidade. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes homem e mulher competem. São rivais dentro de casa, em vez de serem companheiros. Em vez de um estar do lado do outro, são rivais dentro de casa. Onde um quer ser melhor do que o outro, onde um não se dobra para o outro, onde não conseguem se acertar, não conseguem chegar num consenso. E essa rivalidade tem destruído e tem matado muitos lares. Eu estava ouvindo um testemunho ainda hoje sobre isso, a respeito de uma mulher que sempre foi dona de casa, sabe? Nunca chegou a trabalhar, mas ela disse: o meu maior trabalho foi ser uma mulher que trabalhou no lar para construir uma família. Enquanto meu marido estava viajando e trabalhando e não parava, a minha missão, eu entendi que o meu maior trabalho ela era preparar um lar para o meu esposo e para os meus filhos. E quando ele estava viajando, quando ele estava trabalhando, eu estava ensinando meus filhos a serem filhos e eu estava sendo uma mãe para eles. Sabe, quando eu ouvi esse testemunho, eu me emocionei porque a gente sempre, quando fala de algo relevante, nós falamos de pessoas que têm sucesso, que estão ganhando seus milhões, seus bilhões. Mas e o que falar então de quem está construindo um lar, quem está cuidando de um lar, quem está realmente sendo uma âncora para que uma família se levante, uma família seja poderosa aqui nessa terra. Nós devemos entender isso, sabe? Porque a maior riqueza, R$1 bilhão, não limpa a sua boca. R$1 bilhão não pode construir uma família. Porque uma família se constrói com amor, com disciplina e realmente trabalhando para que uma casa não seja um lugar de passagem, para que uma casa não seja como um hotel, mas que uma casa seja um verdadeiro lar. Vencer em casa é mais importante do que vencer no trabalho. Vencer em casa é mais importante do que vencer no púlpito. Vencer em casa é mais importante do que subir no pódio. Vencer em casa é mais importante do que mostrar para os outros que você é um vencedor. Por isso que tem aquele ditado que as pessoas dizem aí fora: nenhum tipo de conquista ou de vitória justifica
a perda ou a destruição de um lar. O diabo prefere que você ganhe em qualquer lugar, menos na sua casa. Ele quer que você seja o Davi matador de gigantes. Ele prefere que você seja o Davi matador de gigantes. Mas ele não quer saber de você ser um bom pai, nem de você ser um bom marido, ou de uma boa esposa, de uma boa mãe. Porque o inimigo sabe que o nosso lar, ele é profético. E o destino de Deus é que a nossa casa sirva ao Senhor. Por isso que eu amo a declaração de Josué. Josué disse: vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu vejo ali um homem de Deus que se posiciona como um homem de família, como um homem que não está apenas, cuidando de uma casa, mas está cuidando de um lar, está cuidando realmente de algo importante. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Eu vou repetir. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Porque é dentro da nossa casa que nós seremos provados no nosso amor, na nossa paciência, na sabedoria de Deus. E se verdadeiramente estamos, trabalhando para cuidar de um patrimônio, de uma casa ou de um apartamento ou de bens materiais, ou se estamos realmente trabalhando para construir uma casa edificada em Jesus, uma casa edificada na palavra, uma casa que vai cumprir o seu destino profético aqui nessa terra. A minha preocupação hoje é isso. É realmente entender que a minha casa é uma casa profética, que o meu lar é um lar de destino. Você tem que entender, a sua casa tem um destino profético. Não ignore, não se trata de você só vencer, se trata de você ter a sua casa no altar de Deus. Faça tudo para ter a sua casa no altar de Deus. É por isso que nós temos falado tanto de você se levantar como um intercessor em favor da sua casa. Porque um intercessor é alguém que luta por outros. O intercessor é alguém que se coloca na brecha. O intercessor é aquele que se posiciona para que a sua casa vença, para que a sua família vença. Você está preocupado com tantas coisas hoje. Você tem que se preocupar com a sua casa, com o seu lar. Do que adianta só você ir para o céu e a sua família se perder? Você tem que lutar pela sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Eu vejo tantas pessoas que estão sendo como Mical, tolas. Pessoas que não levam a família na igreja, porque ele teve um problema com o pastor, ou teve um problema na igreja, e agora ele não leva a família dele mais na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: acha outra igreja, mas não deixe de levar a tua família na igreja. Você tem uma responsabilidade de sacerdote em prol da tua casa, em prol do lugar que Deus te deu. Oremos para que a nossa casa seja uma casa firme. Oremos para que a nossa casa seja uma casa na rocha. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E quero agora declarar o Salmo 91 e fazer 2 convites importantes, muito importantes para você. O primeiro convite é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando pelos doentes. Eu vou orar pelos doentes, nós vamos ungí-los, vamos impor as mãos sobre eles, vai ser algo incrível. Domingo agora, 9 horas da manhã. Se organize para estar com a gente. E o meu segundo anúncio é que segunda e terça-feira nós vamos ter um evento chamado Seminário de Intercessão Profética, onde eu e meus convidados vamos ensinar você a se tornar um poderoso intercessor.
É exclusivo para quem é aluno da Academia Quino Global. Mas se você também não quer se tornar aluno da academia, quer só participar do seminário, bem, você pode entrar em contato com a minha equipe. Você vai ser muito abençoado. Agora, se você entrar dentro da academia, você vai ver que plataforma incrível, que vai te ajudar no teu crescimento, no teu avanço. E você vai ter novas experiências. Novas experiências. Você tem que entender, tem ferramentas que Deus quer te entregar nesse tempo. Por isso, se levante como um poderoso intercessor. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto através do meu site, www.vinicius37.com.br, quanto dentro da Academia Quino. Qualquer um dos dois vai fazer você participar desse seminário de intercessão profética. E você que é intercessor, está meio apagado, está na hora de se levantar. Você tem uma casa para guardar em oração. Você tem uma casa para lutar com todas as suas forças, para transformar essa casa em um lar, em um lugar de reparo, em um lugar de refrigério, em um cantinho do céu. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio. Amém? Todos nós temos desafios. Não quebra esse propósito. Estamos firmes orando aqui 6 da manhã, 18 horas. Diz assim o Salmos 91. E compartilha com 7 pessoas. Não esquece. Não esquece. Tá bom? Tem muita gente que vai ser abençoada através do teu compartilhamento. Deus vai te usar hoje. Amém? Deus vai te usar. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, todo clamor, lágrimas, todo aquele que está agora chorando pelo seu lar, todo aquele Pai que está olhando para a sua família, que nesse momento, ó Deus, essa pessoa comece a entender a transformação que é necessária na sua vida. O quanto essa pessoa precisa lutar pelo seu lar, o quanto ela precisa ressignificar várias coisas na sua vida. Por isso eu oro apresentando diante de Ti todos os pedidos de oração aqui e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. Oramos, Pai, pela restauração de lares, oramos pela restauração de casamentos, oramos pela restauração de comunhão de pais e de filhos e pais. Oramos, ó Deus, para que o Senhor avive o lar, transforme realidades, mude o que pessoas estão vivendo. E nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oramos, ó Deus, para que esse lar seja um lar cheio de paz, seja um lar cheio de alegria, que o marido e a mulher possam andar juntos, possam andar, Senhor, em unidade. Como diz a Tua palavra, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, que haja acordo, Pai. Que caia por terra todo espírito de divisão, de briga, de confusão, de murmuração dentro desse lar. Oramos também para que o Senhor livre de todo mal, de toda cilada, de toda tentação, de toda obra do diabo esse lar, e que esse lar seja guardado pelo Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor traga transformação, traga vitória, traga paz, traga unidade nessa família e que dentro desse lar
possa haver, Senhor, a tua bênção, possa haver a tua paz, possa haver a tua cura, possa haver o teu perdão. Oramos o nome de Jesus Cristo para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus. Eu oro pela cura total e completa, do alto da cabeça ao plano dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. E nós oramos para que a transformação seja tão intensa na vida dessa pessoa, que ela se aproxime tanto de Deus, que a glória do Senhor resplandeça em seu rosto, na sua face, em nome de Jesus. Amém e amém. A transformação está acontecendo. A transformação está acontecendo. Teus olhos estão mudando. Você está virando para outro lado. Deus está agindo na tua vida. Amém? Há uma obra do Senhor que está acontecendo aí. Toda honra e glória ao nome de Jesus. Não vamos quebrar esse propósito. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com vocês. Amém? E quero aqui dar o nosso agradecimento a todo o meu parceiro que nos ajuda em nossos programas de televisão, que tem sido um intercessor e fala das nossas vidas. Muito obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe mais e mais. Amém? E que você possa compartilhar essa oração com muitas pessoas, com pessoas próximas de você. Que Deus te guarde, que Deus te dê paz e que a tua casa, você e tua casa, sirvam o Senhor. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe e até mais.